A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Andresa e hoje nós vamos falar de uma data que está se aproximando. Estou falando da Páscoa. As crianças amam essa data. Vamos descobrir o significado da Páscoa. O que é a Páscoa? Talvez você me responda, tia, a Páscoa é coelhinho da Páscoa. Será que a Páscoa é coelhinho da Páscoa? O que será que a Bíblia fala sobre a Páscoa? Ou talvez você vai falar para mim, Páscoa é ovos de chocolate, ovos grandes, deliciosos. É gostoso receber chocolate, não é mesmo? Mas o que será que a palavra de Deus fala sobre a Páscoa? Crianças, a palavra de Deus nos fala em Lucas 22, verso 7, que diz: Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos juntos. Mas que Páscoa é essa que Jesus aqui comemorava antes da sua morte? Nós vamos entender qual era a Páscoa que eles comemoravam. Tudo começou, crianças, lá na terra do Egito, quando o povo de Deus estava escravo de Faraó. O povo de Deus foi escravo por mais ou menos 400 anos. O povo de Deus sofria muito lá naquela terra e eles oravam a Deus para que o libertasse daquele povo. E um dia Deus ouviu a oração deles e mandou um libertador. Então Deus enviou Moisés para liderar a saída do povo de Deus da terra do Egito. Moisés, aquele bebezinho que um dia foi escondido no cestinho no rio Nilo e foi salvo das garras de Faraó. Então Moisés cresceu e Deus o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão. E Deus falou para Moisés: Moisés, fale para Faraó para libertar o meu povo. Moisés obedeceu à voz de Deus e falou com Faraó, mas o coração de Faraó estava endurecido. Então Deus enviou 10 pragas. Pragas, crianças, são coisas terríveis que aconteceram. Houve pragas de moscas, de gafanhotos, de chuvas que destruíram muitas coisas na terra do Egito, mas o coração de Faraó continuava endurecido. Então Deus falou a Moisés: Moisés, vou enviar a 10ª e última praga. Seria uma praga terrível, a morte de todos os primogênitos. Primogênitos é o primeiro filho do casal, crianças. O filho mais velho do casal. Naquela noite, o anjo da morte iria passar. Então Deus deu uma ordem a Moisés e disse: Moisés, nesta noite, avise meu povo para fazer uma ceia, que seria um jantar. Eles deveriam se reunir à sua família, eles deveriam matar um cordeiro e assar esse cordeiro para comer em família. E o sangue do cordeiro era necessário passar nos umbrais das portas. Eles deveriam também comer pães sem fermento, porque o fermento simbolizava a vida de pecado que eles tinham na terra do Egito. E também eram para ter ervas amargas, para eles se lembrarem daquela noite, que seria uma noite muito triste. Então Moisés avisou a todo o povo de Israel e eles acreditaram em Moisés, que naquela noite o anjo da morte iria passar, mas as casas que estivessem o sangue do cordeiro nas portas, o anjo não entraria, nenhum primogênito morreria. Mas o povo do Egito, o povo de Faraó, não acreditou. Então, o povo de Deus fez aquele jantar naquela noite e agradeceram a Deus. Mas o povo da terra do Egito não acreditou. Então o anjo da morte passou. E quando amanheceu, eles viram que todos os primogênitos haviam morrido, inclusive o filho de Faraó. Depois disso, Faraó ficou desesperado, porque o seu filho havia morrido e todos os primogênitos haviam morrido. Então ele libertou o povo de Deus. Ele deixou o povo de Deus ir embora. Então, crianças, o povo foi liberto de Faraó. Páscoa significa passagem.
O povo passou da escravidão para a liberdade. O povo passou da terra do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida. E nós um dia passaremos desta terra para a vida eterna. Então Deus falou para Moisés que o povo deveria comemorar a Páscoa todos os anos para eles se lembrarem da libertação, né? Que eles foram libertos da terra do Egito, de Faraó. É por isso que toda a história da crucificação de Jesus aconteceu no período da Páscoa. Mais crianças, o povo de Deus que havia sido liberto da terra do Egito, começaram a pecar e voltaram agora a ser escravos do pecado e não conseguiam mais parar. Pecado é tudo que desagrada a Deus, o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto que não agrada a Deus é pecado. Então Deus teve que enviar um novo libertador. Será que Deus enviou novamente Moisés? Não, dessa vez Deus enviou um bebezinho. E você já sabe essa história, né? Deus enviou Jesus na barriga de Maria. Jesus veio a este mundo para libertar o povo do pecado. Jesus veio, Jesus cresceu, fez muitos milagres e maravilhas. Mas quando estava chegando a época de comemorar a Páscoa, Jesus se preparou com os seus discípulos para ceiar a Páscoa, que seria a última Páscoa do nosso Jesus aqui na terra. Jesus reuniu seus discípulos, como nós lemos no texto. Então Jesus ceou com os seus discípulos o pão e o vinho. Naquela noite, Jesus estava ceando com seus discípulos e o pão representava o corpo de Jesus, que ele iria se entregar ali na cruz. E o vinho representava o sangue de Jesus, que seria derramado ali na cruz. É por isso, crianças, que todos os meses nas nossas igrejas nós celebramos a Páscoa. Nós fazemos a ceia do Senhor para nos lembrarmos e nunca nos esquecermos do corpo de Cristo, que um dia ele morreu ali na cruz por nós. E o vinho, ele derramou o seu sangue precioso ali na cruz por nós. Logo depois ele seria entregue aos soldados, seria colocado na cruz, seria crucificado. E o nosso Jesus, ele sofreu muito, crianças. Bateram no nosso Jesus, cuspiram no nosso Jesus, zombaram do nosso Jesus. Mas tudo isso ele fez por mim e por você. Era necessário ele passar por tudo isso. O nosso Jesus foi crucificado ali na cruz, crianças. O nosso Jesus sofreu muito, que ele morreu ali na cruz para derramar o seu sangue precioso. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Perdoar o pecado de toda a humanidade. Jesus fez tudo isso por amor a você e por amor a mim, para nos dar direito a um dia irmos morar aqui neste céu. O céu é uma promessa, a palavra de Deus nos fala. Andaremos nas ruas de ouro. Lá no céu não há pecado, não há choro, não há dor, não há tristeza, só há alegria. Viveremos para sempre com o nosso Jesus. Mas, crianças, aquela sexta-feira foi uma sexta-feira muito triste. Foi o dia que Jesus morreu ali na cruz do Calvário. Mas antes de Jesus morrer, ele disse que ele viveria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas, crianças, no domingo de manhã, as mulheres acordaram bem cedinho para ver o corpo do nosso Cristo. Elas chegaram no túmulo de Jesus e se assustaram, porque o túmulo não estava mais fechado. A pedra havia sido removida. E o túmulo estava vazio, crianças, e elas se assustaram, dizendo: o que fizeram com o nosso Cristo? Onde colocaram o nosso Cristo? Mas o anjo do Senhor apareceu e disse: vocês não precisam procurar ele aqui, entre os mortos, porque ele vive, ele já ressuscitou. Que alegria, crianças! Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus disse que ressuscitaria e ele ressuscitou e vive para todo sempre. E ele vive
e está nos esperando lá no céu para irmos morar com Ele. Mas só irá para o céu quem receber Jesus no seu coração. Então, crianças, nós entendemos que Jesus é a nossa Páscoa. Lá na Páscoa do Egito, o povo de Deus matou um cordeiro. E esse cordeiro, o sangue do cordeiro, eles passaram nos umbrais das portas. O nosso Cristo, Jesus, ele se tornou como um cordeiro. E o nosso Jesus se entregou ali na cruz do Calvário como um cordeiro mudo, né? Ele não reclamou, ele cumpriu o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. E ele derramou seu sangue precioso ali na cruz, por mim e por você. É muito bom comemorar a Páscoa. É bom ganhar ovos de chocolate? É bom. Mas não se esqueça que o verdadeiro sentido da Páscoa não é coelhinho, não é ovos de chocolate, mas é Cristo, o nosso Jesus. Então diga para os seus amigos que a Páscoa real é Jesus morando dentro dos nossos corações. Deixe Jesus morar no seu coração. Fale para ele: Jesus, eu quero que o Senhor more no meu coração. Eu quero te receber como único e suficiente Salvador da minha vida, para um dia eu ir morar nesse céu, que é uma promessa. Que quando Jesus estava aqui na terra, ele disse aos seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para onde eu estiver, estejais vós também. Esta é uma promessa que Jesus fez. E logo, um dia nós iremos morar com Ele para sempre e viveremos eternamente com o nosso Cristo. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até um próximo vídeo. Fica com Deus. Um grande abraço.